João capítulo 16, verso 7, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, o Pai enviará o Consolador para vocês. Segundo Coríntios capítulo 13, verso 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês para sempre. Comunhão com o Espírito Santo, relacionamento, intimidade. O apóstolo Paulo fala que há uma comunhão com o Espírito Santo. Isso fala de um relacionamento, de uma intimidade. Fala de koinonia, que quer dizer e significa comunhão. Fala também de parceria e de distribuição. É isso que o Espírito Santo ele realiza em nós. E ele deseja fazer através de nós. Através da sua comunhão, da nossa comunhão, do que nós queremos e desejamos alcançar os níveis em Deus. Através de quê? Da comunhão, através da distribuição do Espírito Santo em nós. Amém? E fala também da parceria do Espírito Santo juntamente conosco. Então, queridos, eu estou aqui hoje para falar sobre a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo. Eu, durante minha história de caminhada, de busca do Espírito Santo, eu errei muito. Errei muito por quê? Porque por muitas vezes querer demais ser usado, ver as coisas ao qual grandes homens de Deus vivia e desfrutava e manifestava debaixo do poder do Espírito Santo, eu me apressava, ficava inquieto, ansioso, para que o Espírito Santo pudesse fazer também na minha vida e no meu ministério. Tudo existe um tempo. Imagina Jesus agora sabendo que é o Filho de Deus, que veio com propósito. E ele vê tanta injustiça no mundo, tanto enfermo, vê tantas pessoas necessitando dali de cura, de libertação, tantas cidades sendo oprimidas, tantas pessoas, homens, mulheres, crianças, o governo oprimindo ali, e ele não poder fazer nada, e sabendo que ele veio com um propósito para fazer, e sabendo que ele tinha poder para fazer, aleluia, mas ele não podia, ele teve que esperar o tempo de quê? O tempo do chamado de Deus, o tempo do Kairos de Deus, através também de um relacionamento com o Espírito Santo. Ele foi gerado uma nova vida aqui na terra, foi gerado pelo Espírito Santo. Nós temos que passar por esse processo, queridos. É necessário que a vida de Cristo se manifeste em nós, a natureza espiritual. É necessário que o nosso espírito seja tocado pelo Espírito Santo, pela vida de Cristo. Amém? É necessário que a gente passe por desertos para ser treinado, moldados, tentados por diversas situações para que a gente possa dar continuidade àquilo que o Senhor quer. É necessário. Então, imagina Jesus passando todos esses processos, sabendo que só depois de quando ele tivesse 30 anos é que ele ia começar a manifestar aquilo que ele queria, que o Pai queria, o que ele veio fazer. Então, querido,
Muitas vezes a pressa é inimigo daquilo que o Senhor quer manifestar, ou da perfeição, como o ditado diz, né? Eu aconselho vocês a entrar profundo num relacionamento com o Espírito Santo. Independente de você for usado ou não agora, independente se você quer manifestar ou não agora, porque quem distribui, ou seja, comunhão, que eu falei, a palavra koinonia, que quer dizer comunhão, quer dizer parceria e o quê? E distribuição. Quem distribui tudo em todos é o próprio Espírito Santo. Através de quê? Da comunhão, a qual o apóstolo Paulo falou agora em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Na graça, no amor e na comunhão. E ele distribui tudo em todos. É ele quem diz o tempo, a hora, o momento certo. Nós só temos que nos importar com a sua presença, de não entristecê-lo, porque a palavra do Senhor diz: não entristeça o Espírito Santo. Saber que o Espírito Santo, ele é Espírito, ele é Senhor, ele é uma pessoa, vamos se falar assim, uma pessoa, ou seja, que tem sentimentos, vontades, desejos, amém? Então, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. E eu errei muito, porque a minha caminhada, porque não quer dizer que eu não erro agora, mas eu estou tentando me concentrar para que eu venha verdadeiramente acertar, ser preciso. Mas durante a minha história eu tive muita pressa e queria manifestar logo, e busquei muito a questão dos dons, do poder, da unção, que acabei muitas vezes atropelando o relacionamento, atropelando a comunhão, atropelando a parceria. É necessário que a gente ande debaixo da comunhão do Espírito Santo, do relacionamento com o Espírito Santo e da parceria com Ele. Porque, afinal de contas, Ele não depende da gente, nós dependemos dEle. Afinal de contas, se a gente quer ouvir de Cristo, conhecer as Escrituras, nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo, porque para isso Ele veio. Ele veio para nos ensinar a respeito das palavras de vida eterna e a respeito de Cristo. E através do seu poder, nós somos as suas testemunhas, as testemunhas de Cristo aqui na terra. Recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Então, eu busquei muito poder, busquei muito unção, busquei muitos dons e acabei atropelando a intimidade, o relacionamento. Muitas vezes isso requer de nós um entendimento, amadurecer. Você precisa amadurecer. Por isso que os processos do deserto, das tentações, traz um crescimento. Amadurece você no seu espírito para que você possa olhar para o Espírito Santo de uma forma diferente. Não ver ele como um poder, não ver ele como uma energia, mas ver ele como uma pessoa. E assim o Espírito Santo, ele vai te ungir como ungiu Jesus. Ele vai te ungir como ungiu a igreja, como ungiu grandes homens de Deus aí. E tem ungido até hoje aqueles que amam Ele por relacionamento, que vive com Ele por intimidade, que desfruta com Ele de uma comunhão íntima e sincera. Então,
o que é que nós devemos nos concentrar? É na pessoa do Espírito Santo, é no relacionamento, é na presença dele. Porque o tempo Kairos de Deus vai chegar e você vai manifestar através, não por interesse, mas por amor. Ele vai te confiar a unção de alto nível, ele vai te confiar os dons do Espírito, que é o dom dele, que ele distribui. Ele vai te confiar, né, a unção de manifestar milagres, curar os enfermos, expulsar os demônios. Ele vai te dar a unção a qual você foi gerado no propósito eterno de Deus para manifestar, e a pessoa que você já é em Deus vai se tornar, vai se manifestar através da comunhão, do relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que não se apresse para poder manifestar. Se apresse em conhecer e prosseguir, conhecer o caráter do Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo de perto. E João capítulo 14 diz assim, que o mundo não conhece ele, não vê ele, mas a gente conhece, porque ele habita conosco. E diz que ele está dentro daquele que crê no Senhor Jesus, naquele que está sendo vivificado, regenerado, aleluia, aquele que está sendo tocado, que aceitou a graça de Jesus, a graça, o favor imerecido, que está debaixo do amor do Pai e na comunhão do Espírito Santo. Então, querido, eu quero trazer a você agora esse conselho para que você possa agora lembrar do Espírito Santo no teu dia a dia. Lembrar do Espírito Santo não só quando for dormir, não só quando for querer orar por uma pessoa, não só quando for querer pregar, mas saber que Ele está com você e Ele habita em você. Isso fala de uma comunhão diária, de uma vida diária. Isso fala de pedir orientação nas decisões. Isso fala de pedir orientação naquilo que vai fazer, no que vai falar. Isso fala de pedir orientação ao Espírito Santo, de como vai ser o seu dia, auxílio, afinal de contas, Ele é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Eu quero trazer a você, que você desperte, não para o Espírito uma coisa, que Ele é uma coisa, mas que Ele é uma pessoa. E Ele está querendo se relacionar com você. Ele é tão forte, é tão intenso, o que Deus expressa, o Pai expressa sobre Ele. E a nossa fragilidade, diante disso tudo, diante da grandeza que Ele é, que a gente não sabe nem orar. Mas é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está entendendo a dependência que o Pai deixou através do Espírito Santo? Que a gente tenha uma dependência, aleluia, na pessoa do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo. E é essa dependência que Jesus tinha do Espírito Santo. Essa dependência a qual em Lucas 4,18, Jesus, ele abre o livro do profeta Isaías e declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me ungiu para fazer. É através dele, é através
da pessoa dele que eu curo o enfermo, que eu expulso os demônios e que eu manifesto o reino de Deus. É através dele que eu trago boas novas. O próprio Cristo está falando isso. Eu agora lembro de Nicodemo chegando até Jesus e perguntando: alguém tem que vir de Deus para manifestar aquilo que você manifesta. De tão autoridade. E ele disse: o que é? O que é? Qual é a chave? E ele fala para Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. Ele está falando: você tem que nascer da água e do Espírito. Ele está falando de um relacionamento, de um controle, de um domínio, de um governo do Espírito Santo sobre nós. E mais na frente, os versículos à frente, ele diz assim: aqueles que é nascido da carne são carnes, mas aqueles que é nascido do Espírito, eles entendem, ele compreende o espiritual. E eles veem o reino, e eles entram no reino. Não é só ver, mas eles entram nas dimensões celestiais. Aleluia, no reino de Deus. O vento sopra onde ele quer. E ele vai, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Queridos, que a gente venha entender, através dessa aula, desse momento que nós estamos aqui agora passando aí, você aí, que ele é uma pessoa. Ele precisa que você entenda isso, para que ele dê continuidade à obra que ele começou. Quando você reconheceu Cristo, o Espírito Santo foi agora começar uma boa obra. E ele é fiel para terminá-la. Mas depende da permissão minha e a sua permissão. Você quer ser usado? Você quer ser um homem de Deus? Você quer unção de alto nível, uma mulher de Deus? Você quer ser cheio desse poder, dessa autoridade? Primeiro, se encha de conhecimento. Aleluia! Da pessoa do Espírito Santo, do caráter do Espírito Santo. Se encha desse conhecimento, busque, sente com ele. Aleluia! Tenha essa intimidade, tenha esse prazer de ouvir e também conversar com ele. Não caminhe só. Não faça as coisas só. Você tem um ajudador, você tem um auxiliador. E uma coisa eu tenho de certeza, que ele faz melhor do que eu e você. Ele tem os conselhos melhores e os planos dele são maiores do que o meu e o teu. E ele sempre vai apontar para o caminho, para a verdade e para a vida. Ele sempre vai nos levar a Cristo e Cristo nos levará à essência, ao Pai. Por isso, queridos, antes de manifestar, se permita conhecer o Espírito Santo. E no tempo certo, que ele sabe qual é o tempo, a hora, ele vai começar a liberar sobre o teu ministério, sobre a tua vida. Foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a desfrutar daquilo que eu amava, que eu desejava, que eu queria. Aleluia! É aquilo, eu amo, eu quero, é isso que eu quero fazer. Mas muitas vezes eu me perdi. Mas eu me encontrei. Eu me encontrei e tenho me achado nele todos os dias. É o Espírito Santo de Deus. Então que a gente tenha relacionamento com ele como uma pessoa. Trate ele como uma pessoa. De agora em diante, ele é o teu ajudador. Vê ele dessa forma. Vê ele como teu condutor. Vê ele como teu amigo. Vê ele uma pessoa que é digna da tua comunhão.
do teu relacionamento. Aleluia! E através da oração nós entramos nessa comunhão com o Espírito Santo. Hoje eu posso dizer que eu sou realizado. Eu sei que tem mais. E eu sei que Ele quer me dar mais. Mas será que eu tenho estrutura de receber mais dEle? Será que eu estou pronto de receber mais dEle? No tempo certo, na hora certa. Ele vai fazer na tua vida. Ele vai gerar em ti. Então, em nome de Jesus, receba essa aula com muito carinho e amor. Em nome de Jesus. Aleluia! Eu ainda tenho lenha